Ônibus escolar cai em Ribanceira e deixa 18 mortos em Alagoas. E você vai ver ainda. Polícia Federal deve aumentar lista de indiciados no inquérito sobre suposto plano de golpe de Estado. E ainda, prazo para pagamento do 13º salário termina no próximo sábado. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você, 11 horas e 30 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Nós chegamos ao vivo nesta segunda-feira, comecinho de semana, dia 25 de novembro, com as principais notícias. Seja bem-vindo. E subiu para 18 o número de mortos em um acidente na Serra da Barriga, em Alagoas. Neste domingo, um ônibus escolar com 48 pessoas despencou de uma ribanceira. Um ônibus escolar, que estava a caminho do Parque Memorial Quilombo dos Palmares, despencou de uma altura de 400 metros após capotar em uma ribanceira. Cerca de 20 feridos foram socorridos. Segundo testemunhas, o veículo teria apresentado uma falha mecânica e o motorista perdeu o controle da direção. O ônibus deixou um rastro por onde passou até parar em uma região de mata. O local dificultou o trabalho de resgate, que começou na tarde deste domingo e só terminou de madrugada. Pessoas que moram na região desceram antes mesmo dos bombeiros chegarem para ajudar as vítimas. O grupo de 48 pessoas estava a caminho do Parque Memorial Quilombo dos Palmares para participar da programação em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Equipes do Corpo de Bombeiros ainda faziam uma varredura no local nesta madrugada para ajudar na investigação do acidente. Segundo o comandante, Coronel Sérgio Versosa, não há informações sobre pessoas desaparecidas. A Prefeitura de União dos Palmares informou que o ônibus é terceirizado. O veículo passou recentemente por vistoria e estava regular. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente. O governo do estado decretou luto oficial de 3 dias em respeito às vítimas do acidente. E o presidente Lula lamentou o ocorrido em Alagoas e afirmou que dará todo o apoio necessário às autoridades estaduais no socorro, atendimento e amparo às vítimas. E o ex-professor de História e prefeito Yamandu Orsi, de 57 anos, pupilo do ícone de esquerda José Pepe Mujica, será o próximo presidente do Uruguai. Ele venceu o segundo turno no domingo ao disputar com Álvaro Delgado, do partido governista de centro-direita. Com a apuração finalizada, a Corte Eleitoral anunciou que Orsi obteve 49,8% dos votos e Delgado 45,9%. Partidários da Frente Ampla celebraram a vitória em Montevidéu, reduto do partido no país. Em seu primeiro discurso como presidente eleito, Orsi prometeu construir um país mais integrado, apesar das diferenças. Com Orsi, a Frente Ampla vai retornar no dia 1º de março ao governo que perdeu em 2020, depois de comandar o Uruguai por 15 anos. E para falar sobre o resultado da eleição uruguaia, nosso país vizinho, eu convido agora o professor Vladimir Feijó, analista de política internacional. Professor, muito bom dia. Ei, Tabata, bom dia, uma satisfação estar aqui com você. Satisfação toda nossa, professor. Olha, o Uruguai é conhecido por sua política moderada, né? Com a volta da centro-esquerda ao comando do Uruguai com a vitória de Orsi, o país deve ter grandes mudanças, professor? Eu acho que mais em relação à proximidade com certos governos do que a gestão anterior, mas internamente pouca coisa deve mudar. A atual gestão já lidava com a oposição muito bem, a população avalia muito bem a atual gestão, mas ainda assim optou pela mudança. Isso está confirmando uma onda no mundo inteiro de que governistas não conseguiram fazer os seus sucessores ou não conseguiram reeleger. O Orsi, em especial, busca manter boas relações com a Argentina e com o Brasil e tenta revigorar o Mercosul, porque isso seria essencial para o plano de governo dele. O Uruguai não tem essa polarização como a gente vê em outros países aqui na América Latina, né, professor? Como o Brasil, por exemplo, está bem polarizado, a Argentina, por exemplo, tem a Venezuela também.
como eu disse, é conhecido por ser bem moderado mesmo, né? Isso, apesar de existirem partidos com posições diferentes, eles estão abertos ao diálogo. Não há uma tendência ao radicalismo de, por exemplo, abandonar políticas públicas iniciadas na gestão anterior e mesmo com a oposição faz a crítica adequada e tenta negociar para que os projetos possam, de fato, ser de interesse nacional e não apenas projetos governamentais. E a população uruguaia tende a dar apoio a esse tipo de partido e não aqueles que optam pelo radicalismo. Professor, você mencionou a relação com outros países, né? O Uruguai é um dos principais parceiros do Brasil aqui na América do Sul. E eu queria destacar que nas redes sociais o presidente Lula parabenizou Yamandu Orsi e escreveu que essa é uma vitória de toda a América Latina e que Brasil e Uruguai seguirão trabalhando juntos no Mercosul. Está aparecendo aí na tela a publicação do presidente. Na sua análise, professor, qual o impacto dessa vitória para o nosso país e as relações diplomáticas entre os dois países vizinhos? Claro, a economia e a população do Uruguai é bem pequena se comparada ao Brasil e outros países vizinhos. São muito mais relevantes o Peru, a Colômbia, a Venezuela e a Argentina para a relação com o Brasil. Porém, tendo um governo aberto ao diálogo, isso é sempre muito positivo. E o Mercosul anda um tanto quanto travado pela polarização que existe, dificuldade de negociar com a Argentina e o Paraguai, mais a Argentina do que o Paraguai, e tendo dentro do bloco um país que dialoga junto com o Brasil, pode amenizar a situação e destravar algumas negociações. Mas o Orsi já chamou a atenção. Deseja um Mercosul equilibrado e progredindo, mas que não vai deixar de ter uma diplomacia própria para atender os interesses do Uruguai e tentar fechar outros acordos. Mas é do interesse do Brasil ter um governo que conversa conosco e é capaz de fazer uma parceria e atrair para o diálogo também os demais parceiros para formar um bloco amplo. Com certeza. Professora, olha, muito obrigada pela sua análise, pela participação aqui no jornal. Sempre um prazer te receber. Muito obrigada. Gosto muito. Abraço, Tabata. Bom trabalho. Abraço, professor. Ótimo dia para você. Nós acabamos de falar com o professor Vladimir Feijó, analista de política internacional. E a Polícia Federal deve aumentar a lista de indiciados no inquérito sobre um suposto plano de golpe de Estado. 37 pessoas foram indiciadas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal deve enviar um relatório complementar sobre o suposto plano de golpe de Estado. Na semana passada, uma lista de indiciados com 37 nomes foi enviada para o Supremo Tribunal Federal. Algumas pessoas investigadas e uma delas até presa não entraram na lista no relatório final. Isso porque o investigado não tinha sido ouvido ainda em depoimento. É o caso do tenente-coronel Rodrigo Bezerra Azevedo, Kid Preto do Exército. O militar foi preso na operação sob suspeita de fazer parte de um plano de assassinar o presidente eleito Lula, o vice Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Com o depoimento nesta semana de Kid Preto, um relatório complementar deve ser elaborado. Entre a intimação e o interrogatório de uma pessoa, é preciso ter um prazo mínimo de 3 dias, conforme a lei de organização criminosa. Após a oitiva, Azevedo deve ser indiciado. E um relatório complementar feito pela Polícia Federal será enviado à Corte Suprema. Além dele, devem ser incluídas outras pessoas que participaram da execução do plano de ataque. O inquérito cita abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Com a inclusão do Ministério da Defesa no pacote de corte de gastos, há expectativa de anúncio das medidas no início desta semana. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem reunião com o presidente Lula nesta segunda-feira. A revisão das despesas pelo pacote de corte de gastos do governo federal deve dar sustentabilidade ao arcabouço fiscal, a nova regra de controle dos gastos públicos. Além da defesa, serão atingidas as pastas da saúde, da educação, da previdência social e do trabalho e emprego. A inclusão da defesa entre as pastas alvo das futuras tesouradas foi um pedido do próprio presidente da República ao ministro da Fazenda.
No caso da saúde e educação, não deve haver impacto nos investimentos. A equipe econômica elaborou nos últimos meses um cardápio de medidas para reduzir a ineficiência de algumas despesas em busca do ajuste fiscal. Elas foram submetidas à apreciação do presidente Lula, ouvidos os ministros das áreas envolvidas. Uma delas, que vem causando rebuliço, é a limitação do aumento do salário mínimo à regra de 2,5% do arcabouço. Há um intervalo de tolerância para o aumento real das despesas, que varia de 0,6% a 2,5% ao ano. A ideia desse mecanismo é frear a ampliação descontrolada dos gastos em momentos favoráveis da economia. O ministro da Fazenda deu sinalização a líderes partidários e aos presidentes da Câmara e do Senado de que o impacto fiscal do pacote completo é de 70 bilhões de reais em 2 anos. Mesmo sem ainda confirmar oficialmente o número, Haddad afirmou que o valor envolvido será o suficiente. E veja a seguir, prazo para pagamento do 13º salário termina no próximo sábado. E agora vamos ver imagens ao vivo da capital do Acre, Rio Branco, 28 graus por lá. Nós voltamos já já. E nós estamos de volta com as principais notícias, agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 44 minutos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou uma medida provisória que abre crédito extraordinário de calamidade pública no valor de 118 milhões de reais para ações de recuperação e prevenção a enchentes no Rio Grande do Sul. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. A maior parte do valor vai para o Ministério da Integração, que vai contar com 107 milhões de reais para a realização de estudos, projetos e obras para contenção ou amortecimento de cheias e inundações, além da contenção de erosões marinhas e fluviais no estado gaúcho. Para a Defensoria Pública da União, no Rio Grande do Sul, foi aberto crédito de quase 4 milhões de reais para a recuperação da estrutura da unidade em Porto Alegre e para a promoção dos direitos humanos e atuação extrajudicial para as vítimas da calamidade pública no estado. As enchentes no Rio Grande do Sul, ocorridas no final de abril deste ano, afetaram mais de 96% dos municípios gaúchos. 183 morreram e mais de 2 milhões e 400 mil pessoas foram impactadas direta ou indiretamente. Mais de 180 mil imóveis foram danificados e o prejuízo calculado no estado é de cerca de 12 bilhões de reais. Quase 7 meses após o desastre, 1.547 pessoas continuam vivendo em abrigos. E termina no sábado o prazo para pagar a parcela única ou primeira parcela do 13º salário. Como nesse ano cai no sábado, muitos trabalhadores vão receber na sexta-feira, dia 29. A legislação de 1962 estabelece que os pagamentos do abono salarial devem ser realizados até o dia 30 de novembro. Como a data cai em um sábado neste ano, as empresas devem antecipar o pagamento para o dia útil anterior. Essa medida garante que todos os trabalhadores recebam o benefício dentro do prazo estipulado, evitando qualquer atraso. Também conhecido como gratificação natalina, o 13º salário pode ser pago de 2 formas, em parcela única ou dividido em até 2 partes. Se a empresa optar pela divisão, a segunda parcela deve ser creditada na conta do trabalhador até o dia 20 de dezembro. É importante destacar que aposentados, pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, também têm direito a esse benefício, mas com cronogramas de pagamento específicos e que já foram antecipados neste ano para maio e junho.
todo trabalhador em regime previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, ou CLT, que atuou por 15 dias ou mais durante o ano e que não tenha sido demitido por justa causa, tem direito à gratificação. O valor pode ser antecipado para o mês em que o trabalhador tira férias remuneradas, caso ele tenha solicitado essa opção até janeiro. A opção pela antecipação também pode ser feita posteriormente, caso esteja prevista em acordo ou convenção coletiva, ou se houver negociação entre a empresa e o funcionário. O pagamento do programa Pé de Meia começa nesta segunda-feira e vai seguir até dia 2 de dezembro para os alunos do ensino médio da rede pública e estudantes do ensino médio da educação de jovens e adultos, o EJA. O objetivo do benefício é reduzir a desigualdade social entre jovens, além de promover a inclusão educacional. Os alunos do ensino médio e os que participaram do Enem vão receber durante os 3 anos de formação R$ 200 por se matricular e o mesmo valor em 9 parcelas durante o ano letivo. Ao concluir a série, cada aluno tem direito a R$ 1.000. Tem direito também ao pé de meia o aluno que tem família inscrita no CadÚnico e ter renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo. Além disso, o estudante deve ter frequência mínima de 80% nas aulas do ensino médio. Os depósitos podem ser consultados pelo aplicativo Jornada do Estudante. O valor será depositado na poupança Caixa Tem, de acordo com o mês de nascimento do aluno. E olha, agora a gente fala sobre os gastos de brasileiros no exterior, porque aumentaram, viu? O resultado de outubro é o maior para um mês em 5 anos. Os brasileiros que viajaram para o exterior gastaram o equivalente a 7 bilhões e 700 milhões de reais em outubro, um leve aumento em relação a setembro. O valor é o maior para o mês de outubro desde 2019, quando os turistas desembolsaram 8 bilhões e 700 milhões de reais. Os dados constam das estatísticas do setor externo, divulgadas pelo Banco Central. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o indicador também registrou leve alta. Os brasileiros gastaram o equivalente a 7 bilhões 690 milhões de reais em outubro do ano passado. Já durante os anos de pandemia, os gastos de turistas foram bem menores. O saldo das viagens, que é a diferença entre os gastos no exterior de viajantes brasileiros e os de estrangeiros no Brasil, ficou negativo em 4 bilhões e 200 milhões em outubro. Enquanto os estrangeiros desembolsaram, no mês, 3 bilhões e 400 milhões de reais em solo nacional. E agora falando sobre a previsão do tempo, a última semana de novembro deve ser marcada por temperatura em elevação em grande parte do país e com pancadas de chuvas já em um padrão de primavera-verão. Nesta segunda-feira, os temporais devem ficar mais concentrados ainda sobre parte da região nordeste, mas perdem força a partir de quarta-feira. No norte, a situação é parecida. O tempo deve ser bastante instável, com possibilidade de temporais. Já no sul, os últimos dias do mês começam com pouca chuva, ar mais seco no Paraná e calor em Porto Alegre. Por outro lado, grande parte do interior brasileiro vai seguir com condição para fortes pancadas de chuva. Tempo ainda abafado desde Goiás até o sul do Amazonas, com risco de temporais isolados, raios e ventos fortes. No sudeste, o dia começou gelado nas capitais, mas o calor retorna agora à tarde. E agora, nesta edição de hoje, nós vamos conhecer o coração da Argentina, como é conhecida, a cidade de Córdoba. Vamos ver. Córdoba é uma das principais províncias da Argentina, localizada no centro do país. Sua capital, também chamada Córdoba, é a segunda maior cidade depois de Buenos Aires. Fundada em 1573, ela possui prédios históricos, mas também é um importante centro universitário.
Muito bonita, né? E é claro que nós vamos ver uma câmera ao vivo da cidade de Córdoba agora. Saindo do Brasil, continuamos na América do Sul, na Argentina. Por lá agora são 11 horas e 52 minutos, como aqui no Brasil. E olha, Córdoba é a maior cidade territorial da Argentina. A província também se destaca por sua diversidade geográfica, com montanhas e vales, além de um clima temperado que atrai turistas em busca de natureza e aventura. E é uma região que combina a tradição histórica com o ritmo moderno e universitário. E olha só, com essas imagens, nós encerramos a edição desta segunda-feira. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você e a gente se encontra ao longo da programação. Até mais.